Caminhando para a Luz apresenta Então, quem segue Jesus Cristo? E hoje nós estamos vivenciando a Quaresma. O que é Quaresma? Segundo o Catecismo da Igreja Católica, Dona Yara. Eu acho legal essa questão, segundo o Catecismo, o SIC. Isso, o SIC, exatamente. O Agora olhe para cá, para a nossa imagem. Se você não sente uma leveza no teu espírito, né, quando você vê este homem que veio, está aqui entre nós. Está aqui entre nós, verdade, Dona Yara. Derramou seu sangue por todos nós. Então, só de você olhar essa imagem, já dá uma emoção muito forte. Verdade. Então vamos ver, né? Vamos fazer a leitura, a gente vai contribuindo com o nosso conhecimento, você vai lembrando de certos momentos da Quaresma. O Daniel San lembra, eu fui coroinha desde pequeno, vivenciou, e com certeza o Daniel San, nessa caminhada, vai entendendo melhor, conforme a idade dele, a compreensão, o conhecimento que ele tem, para contribuir com você também, conosco aqui, compartilhando esse conhecimento. Mas a nossa igreja, ela tem vários documentos que nos orientam a caminhar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, a Quaresma, nós vamos falar do Catecismo da Igreja Católica. E aí, Dona Yara, o que ele diz sobre a Quaresma, Dona Yara? Sim, artigo, né, Nilson? O artigo. 540. A tentação de Jesus manifesta a maneira própria, está sem retorno, Tá. de o Filho de Deus ser Messias, ao contrário da que lhe propõe Satanás, e que os homens desejam atribuir-lhe. Acho muito interessante. Isso, Dona Yara, verdade. Foi por isso que Cristo venceu o tentador por nós. Nós não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas. Temos um que possui a experiência de todas as provações, tal como nós, com exceção do pecado. Escrito em Hebreus 4, versículo 15. Isso. Todos os anos, pelos 40 dias da grande Quaresma, a igreja une-se ao mistério de Jesus no deserto. Daniel San, você já ouviu várias vezes o Evangelho, já vivenciamos, você é uma pessoa que está presente, atuando na ação litúrgica, e já viu várias vezes esse Evangelho. Jesus foi para o deserto. Não é isso, Daniel? Sim, inclusive, eu sempre falo inclusive, né, gente? Mas quando eu era criança, eu não entendia muito bem o quesito da Quaresma, né? Até quando eu finalmente comecei a ter mais idade, comecei a entender mais, a minha catequese foi ficando Quando eu fui pulando os graus de catequese, sempre foi assim, a Quaresma, quando eu era pequenininho, a Quaresma é um tempo que a gente se prepara e que a gente fica em abstinência de tal doce. Aí, quando eu cresci um pouquinho mais, a gente tem que ficar sem celular porque Jesus ficou no deserto. Aí, depois, a gente foi crescendo e foi entendendo cada vez mais que a Quaresma é basicamente a gente viveu a mesma coisa que Jesus viveu no deserto, né? De uma maneira mais específica. Então, com o tempo, isso foi se tornando uma coisa diferente. Tanto que tem a questão da gente, qual o nosso propósito para a Quaresma? É uma coisa que eu nunca tinha feito, gente. Vim começar a fazer desde o ano passado, eu comecei a ver uma forma diferente. Exatamente. Olha só, é muito importante esse testemunho da Daniel San. Agora, tem sentido o que eu vou fazer agora, a partir de agora. Porque não tinha. Exatamente. Então, nós estamos com a imagem aí de Jesus no deserto, 40 dias, por isso a Quaresma, 40 dias, Quaresma, esse significado. Então, Jesus no deserto. Para quê? Oração, contato, meditação, reflexão. E olha, Jesus é o Filho de Deus, Dona Yara. Com certeza. Isso aqui é a nossa grande verdade. Ele é o Filho do Deus Altíssimo que veio aqui na Terra. Dona Yara, verdade. E está no meio de nós, né? E prometeu que vai. E vai, exatamente. Dona Yara, continuando o nosso catecismo. 1095. 1095. É por isso que a igreja, especialmente por ocasião dos tempos do Advento, da Quaresma e, sobretudo, na noite da Páscoa, relê e revive todos estes grandes acontecimentos da história da salvação no hoje da sua liturgia. No hoje da sua liturgia. A Dona Yara cita aí, aliás, do catecismo, o Advento, a Quaresma, relata o que aconteceu lá no Antigo Testamento. Sim. A gente vai pedir para o técnico, o Ailson, o seu Gil, coloca a imagem do dilúvio aí para a gente, por favor, Ailson. Olha só, por isso...
quando o coroinha é o tempo que tem mais trabalho também, né, Daniel? E como Deus... Então, onde também nós temos o padre vai cantar, mas porque tudo é uma caminhada para esse momento da Páscoa. Por isso que faz a lembrança, Dona Érica, que o catecismo está colocando. Né? Olha só aí, a arca, né, que foi quantos dias aí? 40 dias, aliás, 40 noites de água. 40 muita dias, 40. Então, mais uma vez, lá relembra o que a Dona Yara está lendo no catecismo. Sim. Isso, porém, exige igualmente que a catequese ajude os fiéis a abrirem-se a esta inteligência espiritual da economia da salvação, tal como a liturgia da igreja a manifesta e faz viver esse período. Né? Isso que o Daniel acabou de falar. Verdade, Daniel. Que o Daniel coloca maçonilha aí, você catequese, né? Olha só, então... ela está em sintonia com a liturgia, Daniel, para celebrarmos. Quando a pessoa, o catequizando, vai para uma celebração, então a catequese já instruiu, ensinou tudo o que vai se referir ao ato celebrativo, Daniel. Isso. E o artigo 1438, ou 1438, os tempos e os dias de penitência no decorrer do ano litúrgico, tempo da quaresma, cada sexta-feira em memória da morte do Senhor, são momentos fortes da prática penitencial da igreja. Olha só, muito importante esse artigo. Aí o seu Gil, coloque lá a imagem do deserto. 40 anos, né, Danielson? 40. A imagem do deserto. Então, nós temos o dilúvio, olha, o do deserto. O povo de Deus levou 40 anos para chegar à terra prometida. E depois, Daniel San, Dona Yara, e você que está conectado no programa, aqueles que começaram a caminhada praticamente nem chegaram. Isso, inclusive, olha como é, né? Ontem, eu acho que foi ontem, eu estava vendo os shorts do YouTube, são aqueles vídeos curtos, e estava falando justamente sobre isso. Estava falando sobre o tempo da quaresma e usaram justamente os 40 anos que passaram de caminhada. Eles murmuraram tanto porque eles queriam chegar. Se vocês verem o trajeto no mapa, não daria 4 dias, parece, ou 4 semanas para eles chegarem lá. Muito perto. Só que durou 40 anos por conta da murmura que eles fizeram. Então, isso foi um jeito de Deus castigá-los. Então, o pessoal que começou nem chegou à Terra Prometida. Porque eles não eram mais aquele povo santo que deveria ter chegado naquele aí, gente. Tempo. Atenção, Dona Yara. Atenção, nota para o Daniel San. 10. Muito bem, Daniel San. Bem lembrado, Daniel. Exatamente o que o Daniel San ia colocar é lembrar para você que não levava todo esse tempo. Não. Mas o murmúrio do povo de Deus, Dona Yara, não que Deus castigava, é que eles se afastavam de Deus, não é isso? Isso. Não é isso, Dona Yara? Se afastavam. Quando a gente se afasta, a gente fica errante. Exato. A gente anda por caminhos errados. E por isso que eu falei no início, com relação à nossa quaresma, ter cuidado com as tentações. As tentações. Porque elas que vão nos afastar desse caminho. Exatamente. O que mais, Dona Yara? O que mais? Esses tempos, eu acho muito legal, Daniel, esses tempos são particularmente apropriados para os exercícios espirituais, as liturgias penitenciais, as peregrinações em sinal de penitência, as privações voluntárias, muito boa, o jejum e a esmola, a partilha fraterna, obras caritativas e missionárias. Dona Yara, a senhora colocou aí, eu ia citar, às sexta-feira, Daniel San. Sim. Penitência do dia, sexta-feira, não comer carne. Isso. Não comer carne. Na quinta-feira a gente faz a memória da Eucaristia. Isso. Na sexta-feira a penitência. E aí a proposta da quaresma, não comer carne nesse momento. Na época de Dom Luís, me lembra aí que Dom Luís até liberou devido à ganância dos comerciantes, né? A ganância dos comerciantes, colocar numa altura tão grande que o peixe ficou tão caro. O senhor falou hoje 120. Nossa, 120. Verdade, Dona Yara. Então, inclusive, né, perdão. Inclusive, o padre, na quarta-feira, ele comunicou muito bem sobre isso. Também tem a questão das pessoas que podem participar disso. Geralmente, é orientado que sejam pessoas que sejam maiores de 18, porque assim a pessoa tem um físico mais... consegue ter um físico melhor para poder aguentar, ficar sem a comida. E outra coisa, a ideia... E os idosos. A ideia é que na sexta-feira seja a abstinência de carne, que seja realmente não ingerir carne, e durante a semana a gente coma menos do que deveria. No caso, a orientação que eu vi é que
o seu alimento da manhã e da noite juntos não podem dar uma refeição. E de tarde você deve comer uma refeição completa. Para você poder passar o dia todinho sem ter problemas de saúde nem passar mal. Então, no almoço, come uma comida completa. E durante o café da manhã e a janta, juntas, elas duas não podem dar uma refeição completa. Muito bem, Daniel San. E aí o catecismo fala de uma coisa muito importante, voluntária, Daniela. Sim. Isso. Não é obrigado, Daniela. Não é obrigado. É coisa bonita. Mas é reflexão também. Exatamente. Né? Você tem que isso, lembrar que Daniela. Jesus foi para o deserto, né? E nós devemos ir para o nosso deserto. Nosso deserto, exatamente. Nosso deserto. Com certeza, Daniela. Com certeza esses serviços. Que então, mais para a gente enriquecer aí, é um tempo de Daniela? reflexão e serviços religiosos, como orações, caridade. Isso, orações, caridade. E a abstinência de carne, como o Daniel estava falando há pouco. O número 40 é simbólico e tem vários significados nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, o dilúvio, né, como já mostramos aqui, já 40 mostramos. dias, 40 noites. O povo hebreu está bem aqui, olha, né, caminhou pelo deserto durante 40 anos. Isso. Eu aprendi uma coisa com o diácono Sérgio sobre esse desvio. Por isso que eles caminharam, por conta dessa murmuração. Murmuração. Os habitantes de Nínive, acho tão interessante, fizeram penitência durante 40 dias. E Jonas achava que eles não iam fazer. Isso. Mas eles foram obedientes. Foram obedientes. Fizeram. Uma história muito bonita de Jonas. Leia, Isso. Jonas. Ele estava com medo de chegar lá. O profeta Elias caminhou 40 dias e 40 noites para chegar ao monte Horebe. Ficava chateado, pedia a morte, mas passariam ele lá alimentavam ele. Isso. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites. Então, Quaresma, segundo o nosso catecismo aí, tem muita coisa rica aqui que a gente vai explorar durante o programa. O Mate, parece que no dia 20 vai colocar uma coisa muito bonita sobre o jejum. O Mate lá já vai estar trabalhando, então não perca os programas que vai ser muito intenso. Já o spoiler já. Outro spoiler aí. Isso. Nilson, eu costumo falar, teve um período aí das eleições, né? Que o povo estava reclamando, esse governante tal. E aí eu lembrei aqui, eu falei assim, gente, preste atenção. O povo de Deus, eles ficaram 40 anos no deserto. Nós vamos ficar só 4 anos sob este governo. Então, continuamos orando e tendo fé. Verdade. Então, bloco Nossa Fé, Quaresma, segundo o Catecismo da Igreja Católica, é claro, segundo a Igreja. Essas orientações. Tem muita coisa rica aí para a gente explorar. E o programa Caminhando para a Luz, Daniel San, Daniel, nós vamos explorar durante essa Quaresma. Isso. Com certeza. Temos muitos assuntos. Inclusive, se tiverem alguma ideia de algum assunto que vocês queiram saber, manda lá no nosso grupo do WhatsApp, que está linkado aí embaixo no chat. Boa ideia. Boa ideia. Então é só você manda a mensagem lá no grupo, mande sua foto para a gente fazer aquela homenagem no final. E assim a gente vai agradecendo a você por ficar conectado e compartilhando esse programa Caminhando para a Luz, porque agora agradecer a Ti, ó Deus da vida, com grande júbilo rezar, louvar e a boa nova ao mundo anunciar. Tua igreja, Senhor, que canta com alegria.